Nessa aula daqui eu vou falar sobre a maestria das listas de frequência, o que você tem que ter para entender como aprender as palavras mais frequentes para você avançar aí na tua fluência de uma maneira muito mais produtiva, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é o que é e por que usar uma lista de frequência. Basicamente, uma lista de frequência são listas que ordenam as palavras mais frequentes de um idioma, tá bom? Elas colocam as palavras mais frequentes de um idioma em ordem. E por que você deve usar esse tipo de lista, né? Como é que é feito esse tipo de lista? Geralmente pega-se aquilo que se chama de corpus, né? O corpus é um conjunto de materiais que servem de banco de dados, servem para você fazer uma análise. Imagine que você pegue uma biblioteca inteira e faça análise de todos aqueles livros. E você veja quais são as palavras que mais se repetem em todos aqueles livros. Uma lista, e daí você gera uma lista de frequência, né? Cujas palavras que mais aparecem, elas estão mais lá em cima, mais no topo. Quem começou a inventar isso foi o Kingsley Zipf. Ele foi um linguista da Universidade de Harvard, né? É bem interessante os estudos dele sobre a obra Ulisses, do James Joyce, né? Se você gosta de literatura, principalmente literatura irlandesa, ou literatura mais literatura moderna, né? Você conhece com certeza o Joyce, o James Joyce, né? Ulisses é um livro gigantesco e o Zipf fez o estudo dele através em cima do livro do James Joyce. Ele mostrou que a palavra mais frequente aparecia 8.000 vezes, a palavra de número 10 aparecia 800 vezes e assim sucessivamente. Bem interessante o que aconteceu aí com o livro do Joyce. Então basicamente é isso, você pega algum material e analisa, né? Então esses estudos, como eu estou te mostrando aqui, ó, esses estudos de Harvard, se você quiser clicar aqui, são dois pesquisadores, o Adolf Schmidt. Eles mostraram que cerca de 2.000 palavras cobrem mais cerca de 80% da compreensão do idioma, né? Se você sabe quais são as 2.000 palavras mais frequentes desse idioma, você chegar a entender cerca de 80%, eles chegam a falar que chega a dar 90% do idioma, tá bom? Eu fiz alguns testes, né, algumas análises com alguns filmes, algumas séries aí, para mostrar para você como isso se mantém, né? Deixa eu atualizar que ele deu ficou meio estranho os dados aqui. Dá uma olhada, eu analisei 305 animes em japonês, né? E para você bater uma compreensão de cerca de 90%, olha só, em japonês, de 305 animes diferentes, tá? Você teria que aprender 3.905 palavras, por exemplo. Mas se você aprende cerca das 1.000 mais frequentes, olha só, você chega a 1.076, você chega a bater já uma compreensão de 80%, né? Se você aprende as 1.000 palavras mais frequentes, você já bate uma compreensão de 80%. O mesmo acontece com a série Friends, uma série que é bem mais fácil, né, do que 305 animes em japonês. A série Friends, uma série só, todas as 10 temporadas analisadas. Se você conhece as 10.033 palavras mais frequentes, você chega a bater quase 90% de compreensão, né? Se você aprende essas palavras aí, é bem interessante. Olha só, se você aprende a 10.047 palavras, você bate uma compreensão... Não, 1.047 palavras, você bate uma compreensão de 90% de toda a série Friends. E a série La Casa de Papel, que é uma outra série em espanhol também, você chega a bater 80% aí de uma compreensão aprendendo 1.066 palavras, o que os dados comprovam, né? Eu mostrei com esses base em estudos de Oxford, de base com as análises que eu fiz e coloquei à prova esses estudos, e realmente você tem uma fluência muito mais inteligente, muito mais rápida. Você aprende as palavras que são mais frequentes, né? Então é por isso